Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 93ª aula de estudos de A Gênese de Allan Kardec. Meu nome é Marcos Venício e eu quero convidar você a passar aqui mais ou menos uma hora debatendo ciência e espiritismo. Acredito que você que já tem nos acompanhado até aqui está aqui porque gosta desses assuntos. Esse espaço é feito para você. Você que está chegando agora, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo mais uma vez. Meu nome é Marcos Venício. Eu peço que você já se inscreva no canal, se você não for inscrito, isso é muito importante. Eu peço também que você deixe o seu gostei aí na aba do YouTube, é muito importante, mas, claro, se ao término desse vídeo você não tiver gostado, você naturalmente pode deixar o não gostei, não tem problema nenhum. Tecle e aperte na sineta para você ficar sabendo dos muitos vídeos que nós temos aqui, né? Além destes de estudos de A Gênese, nós temos também Palavras de Vida Eterna, com o meu querido amigo Neto, temos o estudo do Apocalipse, com o meu amigo Ramon, temos estudos evangélicos doutrinários, com o nosso mestre Alcides, e temos também temas variados, pertinentes, claro, à doutrina espírita, com muitos convidados, não só do Lar dos Humildes, mas como também de outras casas. Nós pedimos também que vocês compartilhem esses vídeos, né? Compartilhem com as suas redes sociais, com os grupos aos quais vocês fazem parte, mas claro, isso somente se você quiser, só se você achar que algum desses vídeos vai ser útil, né, enfim, para quem você acha que será útil. Eu acho que é válido também comentar, né, acho que é uma novidade também na casa, no Instagram, né, do Lar dos Humildes, temos agora todos os dias, às 21 horas, 10 minutinhos de bate-papo sobre caminho, verdade e vida, né? Onde alguns colegas e eu mesmo comentamos ali pouquinho antes de dormir, não é? Para terminar o dia com aquela palavra amiga, confortadora, aquela palavra de otimismo, de alegria, a interpretação do Evangelho, né, pelo benfeitor Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Então, fica a dica aí, todos os dias, de segunda a domingo, temos às 21 horas no Instagram, né, do Lar dos Humildes, temos Caminho, Verdade e Vida, para que você vá dormir embalado ou embalada por boas palavras do Evangelho, à luz da interpretação do querido benfeitor Emmanuel, né? Bom, então, antes de dar início propriamente à nossa aula, né, como eu costumo sempre pontuar, eu estou gravando esse vídeo numa manhã de quarta-feira, 22 de junho de 2022. O mundo ainda não se viu livre da pandemia, estamos no Brasil aqui com a pandemia, inclusive crescente, o número de mortos, que até algum tempo atrás estava ali na faixa das centenas para os 200, hoje o número de mortes já está ali entre 200 e 300, ou seja, o número de mortes em função da Covid-19 está aumentando. Infelizmente, as pessoas estão se descuidando. É verdade que o governo, há algum tempo atrás, aboliu a obrigatoriedade do uso da máscara. A máscara não é mais obrigatória, mas eu queria lembrar a você, cara amiga, caro amigo, que a máscara não é obrigatória, mas não é proibida não. E acho que se você for esperta, se você for esperto, vai sim usar a máscara, porque ela é muito importante. Lembrando que nós estamos num período do ano em que se proliferam muitas doenças do aparelho respiratório também,
provocada pelo mosquito Aedes aegypti, né, como a dengue, zika, chikungunya, e aliados à Covid-19, estamos vivendo realmente um período em que se requer muito cuidado com a nossa saúde. Então, use a máscara. Se você estiver em ambiente fechado, obrigatoriamente use a máscara. Se você estiver em ambiente aberto, aí se tiver poucas pessoas próximas, tudo bem. Eu, pessoalmente, uso a máscara em todos os ambientes, quer seja aberto, quer seja fechado. Eu penso que isso ajuda muito, pelo menos é o que a ciência diz. E eu acredito na ciência, acredito sim, piamente. Bom, é importante também a questão das vacinas, né? Muitas pessoas, acreditem, muitas pessoas ainda não tomaram nem a primeira dose. Uma grande quantidade só tomaram a primeira e a segunda, não foram ainda as doses de reforço. Então, as nossas vacinas parece que deram aí a busca pelas vacinas parece que deu aí uma freada. Não façamos isso não, busquem a vacina. Eu já tomei a minha quarta dose, ou seja, a primeira, a segunda, o reforço e a segunda dose do reforço. Estou muito contente com isso, estou me sentindo muito protegido com isso. E acreditem, as vacinas protegem, não, como eu costumo dizer, não caiam em fake news, não caiam em mitos e teorias de conspiração, não. As vacinas, elas protegem sim, não duvidem disso não, tá bom? Bom, dando início então, aqui a nossa aula de número 93, lembrando que nós já estamos na Gênese, no capítulo 18, né? Que é o último capítulo da obra, né? Que são chegados os tempos, né? Na verdade, o título do capítulo é São Chegados os Tempos, dividido em sinais dos tempos e a nova geração. Estamos vendo os sinais dos tempos, essa mudança, né, que há de sobrevir sobre a Terra, e aí nós iremos já iniciar agora no item 6. No item 6, Kardec escreve o seguinte, muito interessante. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se e os homens que mais opostos lhe são para ela trabalham a seu malgrado. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como o estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Aliás, todos sabem quanto ainda deixa a desejar a atual ordem de coisas. Depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material, produto da inteligência, logra-se compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É isso, efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações que são como que o pressentimento de um estado melhor. Bom, quanto a isso, né, Kardec já aventa mudanças tanto de ordem material como, e aí na ordem que ele estabelece, né, que ele prevê, de ordens moral. Isso foi escrito, claro, publicado em 1868. Não vamos assim voltar a 1868, não, porque
acho que seria uma perda de tempo, mas vamos tentar olhar um pouquinho o nosso mundo hoje. Hoje, 22 de junho de 2022, você vai estar assistindo esse vídeo uma semana depois, mas eu acredito que em uma semana não deve ter mudado muita coisa não. Bom, o nosso mundo, como nós já sabemos, do ponto de vista material, ele já alcançou prodígios inimagináveis para Allan Kardec na época dele. Hoje nós temos, só nos meios de transportes, né, temos aviões a jatos, aviões supersônicos. Hoje temos veículos que navegam sob a água, temos barcos, né, que navegam sobre as águas, temos sistemas de transporte, temos trens bala, temos trens magleves, né, que são aqueles trens que flutuam nos trilhos através da tecnologia dos supercondutores. Se nós falarmos na medicina, né, vivemos num mundo hoje que encantaria Allan Kardec, né? Temos a medicina hoje com tomografias, ressonâncias magnéticas nucleares, ultrassons, temos transplantes de órgãos, né? Hoje é rotina o transplante por exemplo, de coração, de fígado, de rins, coisas que na época de Kardec era impossível, era muito provavelmente ficção científica. Na área das comunicações, imagina se Allan Kardec tivesse sequer o conceito de um aparelho celular. Esse que você usa, que todos nós usamos hoje. Já imaginou um aparelhinho como esse pedaçozinho de vidro, de vidro e pedra que nós seguramos nas mãos, esse retângulozinho, que ele é ao mesmo tempo aparelho telefônico, ele é rádio, ele é gravador de imagens e de som, aliás, eu gravo esse vídeo através de um aparelho celular, ele é GPS, ele é um computador de mão, quantas e quantas coisas nós fazemos através desses dispositivos, né? Então, na área da comunicação, e se eu me estendesse aqui, se fosse falar na área da agricultura, da pecuária, da agropecuária, nas pesquisas mundo afora, poderíamos aqui passar o dia todo falando sobre isso. Então, realmente, no campo material, a humanidade já avançou muito, muito. E olha que eu não falei de nanotecnologia, não falei de inteligência artificial, não falei de computação quântica, coisas que são reais, não é mais ficção científica, não. Coisas que a humanidade e os seres humanos já usam, sim, nos dias de hoje. Porém, toda essa tecnologia, toda essa verdadeira revolução tecnológica, nas palavras de Allan Kardec, toda essa revolução material, digamos assim, ela ainda não conseguiu mudar muito os nossos valores morais, não. Os nossos valores morais ainda estão muito a desejar, haja vista a análise que se faz do nosso planeta, porque se de um lado temos tanto avanço tecnológico, tanto avanço material, por outro lado temos tantas pessoas passando fome. Só no Brasil, registradas 33 milhões e 100 mil brasileiros que passam fome todos os dias. Mais de 2 milhões de crianças morrem à fome no mundo todo. As desigualdades sociais nunca estiveram tão realmente desiguais, isso falando só no Brasil. Só no Brasil a diferença entre as classes sociais aumentou drasticamente. Pulamos em poucos meses da faixa de 14, 19 milhões de brasileiros passando fome, saltamos para, em menos de 3 meses, saltamos para 33 milhões de pessoas passando fome. Guerras no mundo todo, e eu não estou falando só na guerra lá na Ucrânia, não, guerra em muitos outros lugares. A depredação que o ser humano está fazendo dos ecossistemas, falamos isso na nossa videoaula passada, né, quando faláramos
do depósito de plástico nos mares, na destruição dos mares, rios, lagos, ou seja, dos nossos meios aquáticos, da poluição da nossa atmosférica, perdão, a destruição, a poluição da nossa camada atmosférica através do depósito de gases de efeito estufa, de gases produzidos pelo consumo de combustíveis fósseis, o desmatamento ilegal, as queimadas, ou seja, uma série de coisas que estamos fazendo, não só com a nossa casa cósmica, né, a nossa linda joia azul, como também em relação ao próximo. O preconceito que se tem ainda, nós seres humanos ainda temos muito preconceito, ainda preconceito de raça, preconceito de credo, religião, preconceito com relação à opção sexual, ainda. A impressão que eu tenho é que ainda falta muito, sabe? Ainda falta muita coisa para que nós possamos viver em paz, ainda falta muita coisa para que nós possamos nos ajustar, ainda falta muita coisa para que nós possamos realmente atingir esse estágio de regeneração moral que Kardec fala aqui no livro A Gênese. Acho que estamos ainda muito aquém daquilo que Kardec estava vislumbrando aí lá nos idos de 1868. Mas, que foi o livro, que foi o ano de publicação de A Gênese, o livro que nós estamos estudando. Mas assim, eu não perco a fé no ser humano não, em nós. Eu acho que o ser humano, o causador de todo esse desequilíbrio, vai ser ele, ou melhor dizendo, vamos ser nós que iremos reequilibrar o planeta, que iremos reequilibrar a sociedade, e como bem lembra Kardec, aqui no item 6 do capítulo 18, não trata-se só da sociedade brasileira somente, ou americana, ou alemã, ou argentina, é a sociedade universal do planeta. É o planeta inteiro que precisa mudar. Enquanto houver algum povo na Terra que ainda esteja em guerra, enquanto houver ainda algum povo na Terra que passa fome, o nosso planeta como um todo não terá ainda se regenerado, não terá ainda sequer atingido a franca transição. Mas me diz você o que você pensa sobre isso. Deixa seu comentário aí na aba de comentário, mas só se você quiser, obviamente. Bom, no item 7, que é muito importante, no item 7 do capítulo 18, Kardec escreve o seguinte: mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado da formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Aqui muito interessante, porque Kardec fala de dois tipos de comoções. Uma comoção natural, do próprio planeta Terra, que ele diz, pelo menos ele deixa já no finalzinho aqui, quando ele diz assim, ó, hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Aqui eu discordo um pouco, porque as entranhas do planeta ainda se agitam, sim. Nós ainda temos catástrofes planetárias, nós ainda temos vulcões, ainda temos tsunamis, ainda temos maremotos, ainda temos vendavais, ainda temos enchentes, ainda temos pestes. Aliás, estamos ainda sob a dominância de uma pandemia, né? Ou seja, ainda estamos
numa comoção catastrófica, pode-se dizer. Só no Brasil, pelo menos ontem, dia 21 de junho de 2022, foram registradas 270 mortes. É pouco em relação ao número que já tivemos de quase 4 mil mortes. É pouco, sim. Mas se você parar para pensar, só ontem foram 270 famílias enlutadas. Foram 270 famílias que tiveram luto, que perderam algum ente querido. E isso todo dia. Então, infelizmente, ainda não estamos vivendo essa calmaria das entranhas da Terra ou de cataclismo. Ainda temos, sim, enchentes, temos vulcões, como eu falei anteriormente. Infelizmente, o homem está piorando. Eu não vou parar de bater nessa tecla. Infelizmente, a espécie humana está piorando a situação, com o desmatamento, com as queimadas, com o uso de combustíveis fósseis, com o uso irracional e cada vez maior do plástico, com a falta de economia de energia, com o desperdício de alimento, com o negacionismo à ciência. Enfim, o ser humano está prejudicando os ecossistemas, está destruindo o ecossistema. A espécie humana está extinguindo outras espécies. Olha que nem entramos ainda no aspecto moral. No aspecto moral também, aí sim, Kardec fala com 100% de assertividade. No campo moral, claro que teremos comoções, claro que teremos rejeição, porque a sociedade, aliás, duas características principais do espírito humano, a doutrina espírita já nos ensina isso, é o orgulho e o egoísmo. Então, hoje nós vivemos num mundo que aqui entre nós, acho que vamos enganar a quem? Nós vivemos num mundo onde sabemos que a minha vida e a sua não vale mais do que dinheiro, não. Dinheiro vale mais do que a minha vida, do que a sua vida, do que a vida de qualquer um. Vivemos num mundo em que ainda se prepondera a economia e não vidas humanas. Vivemos num mundo em que os valores econômicos, a cobiça, né? A cobiça, o desejo de posses, o desejo de cada vez ter mais, o desejo de possuir grandes quantidades de dinheiro e de poder, e isso, infelizmente, ainda está corroendo e corrompendo e muito o espírito humano. Infelizmente, ainda é esse o estado atual do nosso mundo, moralmente falando. Claro que tem exceções, claro que eu não estou aqui julgando a humanidade, aliás, eu não estou julgando ninguém, eu só estou interpretando fatos que saltam aos olhos. Fatos que saltam aos olhos. Nós passamos no ápice de uma pandemia onde muitos governos chegaram a afirmar, e o nosso não foi diferente, muitos governos chegaram a afirmar que se morra quem tem que morrer, contanto que a economia sobreviva. Que é isso, gente? Que estupidez é isso, em colocar a economia acima da vida humana? Em colocar a economia acima da vida humana. E ainda tem gente ainda que diz, não, mas sem dinheiro não se vive. Olha, o dinheiro não nasceu com a humanidade, não. Quando o ser humano foi criado e evoluiu aqui na Terra, o dinheiro só apareceu milênios depois. O ser humano viveu e viveu bem muito antes de ter dinheiro. Eu não estou aqui sendo cínico nem hipócrita em achar que dinheiro não é preciso, não. Claro que dinheiro é preciso, é óbvio que é. A gente precisa de dinheiro para viver no mundo capitalizado, no mundo capitalista de hoje. Para o bem ou para o mal, é o modo operandi da nossa vida. Mas daí a achar que dinheiro é mais importante do que vidas humanas, aí já é uma diferença muito grande. Então, eu acho que, concluindo aqui o item 7 do capítulo 18, eu penso que hoje continuamos ainda com comoções geofísicas, geológicas, continuamos ainda com a Terra agonizando e com o adendo, né, com a adição das consequências do antropoceno, né, que é o período recente
da história da humanidade, no qual o planeta está sendo afetado pela ação do homem e a ação predatória e irresponsável do homem. Então, sim, ainda estamos vivendo em comoção material e estamos vivendo também em comoção moral ainda. Mas muita coisa já adquirimos, muitos valores morais, claro, já existem na Terra e mais se multiplicam pessoas defendendo não só a ecologia, não só o equilíbrio e a preservação da nossa linda joia azul, como também os valores morais. É claro que nem tudo é mal, nem tudo é tragédia, escapa-se sim alguma coisa, mas o que salta aos olhos, o que prepondera ainda, é o descaso para com a natureza e o descaso para com o próximo. Bom, no item 8, Kardec assinala o seguinte: se a Terra já não tem que temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a periódicas revoluções, cujas causas, do ponto de vista científico, se encontram explicadas nas instruções seguintes, promanantes de dois espíritos eminentes. E aí tem uma nota de rodapé, a nota 113. O que se segue agora, né, o que nós leremos, foram extraídas de duas comunicações dadas na Sociedade de Paris e publicadas na Revista Espírita de outubro de 1868, a página 313. São corolário das de Galileu, reproduzidas no capítulo 6, e complementares do capítulo 9 sobre as revoluções do globo. Então, aqui depois disso, aqui no item 8, já se começa a carta, né, que eu acho que é do Arago, primeiro início da mensagem do Arago. A primeira carta, a carta do Arago. O Arago, o espírito Arago, há quem diga que foi reencarnação do Galileu também, algo assim. Mas, enfim, independente de quem escreveu, né, o mais importante é a mensagem em si. Então, o Arago escreve o seguinte: cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para a sua realização completa. Porém, como as revoluções mais breves passam por todos os períodos, desde o de nascimento até o de um máximo de efeito, após o qual há decrescimento, até o limite extremo, para recomeçar em seguida o percurso das mesmas fases. Aqui o espírito Arago começa a comentar algo muito próprio, algo muito interessante, que é a sucessão dos ciclos. Ele vai começar a falar aqui sobre a sucessão dos ciclos. O ciclo que mais nos é comum é o ciclo diário, né? É o ciclo diário, é a sucessão de dias e noites, resultado da rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, que se dá aí em torno de 24 horas. Então nós temos madrugada, manhã, e observe que cada ciclo, Arago já deixa antever aqui, que é metade desse ciclo é ascendente, madrugada, manhã, e a outra metade, decadência, tarde, noite. Então, madrugada, manhã, ápice ao meio-dia, depois o dia vai decaindo, tarde e noite, e começa tudo de novo. Isso é o efeito da rotação da Terra. Depois temos o efeito da rotação da Terra em torno do Sol, que vai gerando aí as estações do ano, né? Primavera, verão, início da primeira metade do ciclo. Outono, inverno, segunda metade do ciclo. É verdade que aqui onde residimos, né, Fortaleza, no Ceará, aqui nós não vivenciamos assim, em termos de efeito, as 4 estações do ano. Aqui no Ceará nós temos praticamente só verão dividido em verão seco, ou seja, sem chuva,
e verão com chuva. Inclusive, nós estamos aqui já caminhando para o final de junho. Algumas chuvas têm apresentado aqui no final do dia, aqui em Fortaleza, pelo menos, no interior do Ceará tem se apresentado também algumas chuvas, mas já decaindo de maneira bem peremptória, né, de maneira bem concisa, já que já estamos nos afastando da quadra chuvosa. O nosso período de maior chuva mesmo é fevereiro, março, abril e maio. Junho termina oficialmente a nossa quadra chuvosa, e aí o que se espera do final do ano, até o final do ano, agora pouquíssimas chuvas, raras chuvas, e a temperatura provavelmente vai aumentar muito. Agora em junho, eu acho que pelo menos quem mora aqui em Fortaleza deve estar experimentando esse frescorzinho gostoso do início da manhã e à noite também, quando você sai um pouquinho aí no seu jardim, no seu quintal, ou quando você sai à rua, você deve sentir aquele frescor, aquele climazinho muito parecido com o clima de serra, típico aqui da estação, né? Enquanto que no hemisfério sul, iniciou-se ontem, dia 21, o inverno. Mas nós não presenciamos neve, né? Pelo menos não aqui no Ceará, porque nós estamos numa área já próxima ao Equador. Mas, enfim, voltando aqui para Arago, Arago lembra que temos as percepções do dia e da noite, da madrugada e da manhã, isso faz o dia. Temos também, como não, a percepção das estações do ano, né? Época das flores, época que as folhas caem, época da chuva, época do frio, enfim. Isso é a sensação que se tem com os períodos lunares, né? Ao longo do ano, ou seja, ao longo da translação da Terra, ou seja, a trajetória que o planeta Terra exerce em torno do Sol. Aqui, Arago já começa a nos mostrar que existem outros ciclos que aí estes nós não percebemos. Se não vejamos, Arago continua nos descrevendo o seguinte, olha só. O homem apenas apreende as fases de duração relativamente curta e cuja periodicidade ele pode comprovar. Algumas, no entanto, há que abrangem longas gerações de seres e até sucessões de raças, revoluções essas cujos efeitos, consequentemente, se lhe apresentam com caráter de novidade e de espontaneidade, ao passo que, se seu olhar pudesse projetar-se para trás, alguns milhares de séculos, veria entre aqueles mesmos efeitos e suas causas uma correlação de que nem sequer suspeita. Esses períodos, que pela sua extensão relativa confundem a imaginação dos humanos, não são, contudo, mais do que instantes na duração eterna. Olha só, Arago está falando aqui em períodos em que se renovam raças inteiras, períodos em que se modificam espécies inteiras. Só para nós termos uma ideia, nós temos, olha só, o período de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, que dura em média 24 horas. Temos o período de rotação da Terra em torno do Sol, que dura aí em média 365 dias, que é o ano, né? E temos, por exemplo, só para nós termos uma ideia, o período de rotação do sistema solar inteiro em torno do núcleo da nossa galáxia, ou seja, nós estamos num dos braços da galáxia, essa galáxia está girando, portanto, o nosso braço galáctico ele gira também. E sabe quanto tempo leva para darmos uma volta para o nosso braço galáctico, ou seja, para o nosso sistema solar dar uma volta completa? Nada menos do que 250 milhões de anos. Ou seja, leva 250 milhões de anos para o nosso sistema solar inteiro, portanto, nós mesmos na Terra, darmos uma volta inteira no núcleo da galáxia, por assim dizer.
Então, segundo o que Arago está dizendo, nesse período, 250 milhões de anos, ocorre renovação de espécies inteiras, renovação de raças inteiras. O que significa que, com certeza, há 250 milhões de anos atrás, que nós não estávamos aqui, outros tipos de raças estavam aqui. Quando completarmos uma volta, daqui a 250 milhões de anos, que tipo de espécie ainda estará aqui na Terra? Acreditando, claro, e tendo muita fé, acreditando muito de que a nossa raça vai conseguir tomar jeito, tomar tento, como se diz, e passar a cuidar ecologicamente com muito carinho, amor e caridade da nossa linda joia azul. Arago continua aqui, ó. Arago continua. Num mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são nele solidárias e nenhum só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações que não sejam consequência da componente das influências de todo o sistema. Olha só que coisa interessante, né? O que Arago está dizendo? Que aqui, por exemplo, no nosso sistema solar, que é um conjunto de joias maravilhosas, começando pela joia rei ou rainha, começando pela nossa maior joia, que é o Sol, a nossa estrela querida e amada, uma estrela amarelada de quinta grandeza, que faz gravitar em torno dela 8 planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, mais uma série de planetas anões, como Plutão, que antes era planeta e foi recategorizado para planeta anão, e aí temos asteroides, meteoros, meteoritos, cometas, uma série de outros corpos. O que Arago está nos dizendo aqui é que todos esses corpos influenciam uns aos outros. E como isso é verdade? Ao que tudo indica, eu estava olhando num artigo astronômico, parece que por esses dias, Júpiter é o colosso gigantesco, o maior planeta do sistema solar. Parece que Júpiter recebeu um impacto de um meteoro que parece que o impacto desse meteoro teve a força de 2,5 milhões de toneladas de TNT. Sabe o que é um impacto de 2,5 milhões de toneladas de TNT? Júpiter sofreu esse impacto. Se isso fosse na Terra, né, muito provavelmente seria a extinção da vida na Terra. A nossa, inclusive. Foi algo bem menor que aconteceu há uns 65 milhões de anos atrás, 65, 66, que causou a extinção dos dinossauros. E quando se estuda bem a estrutura do sistema solar, percebe-se que realmente cada globo tem a sua função. E os sistemas mais massivos, como Júpiter e Saturno, por exemplo, eles servem como atratores desses corpos maiores. Sabiam disso? Que uma das funções de Júpiter e Saturno, por exemplo, é nos proteger a humanidade aqui na Terra, porque como eles possuem massa muito maior, eles atraem, devido à lei da gravidade, né, devido à lei da atração da gravidade, eles atraem com muito mais força bólides, objetos massivos, como esse que caiu em Júpiter por estes dias aí. Se não houvessem esses colossos planetários no nosso sistema solar, a Terra estaria muito mais desprotegida desses bólides, e quem sabe um desses já teriam nos atingido há muito tempo. Você vê como há um planejamento, né? Eu vejo assim, como que há um planejamento a nível estrutural e sistêmico em tudo. E é claro, né, já que foi criado por Deus, portanto demanda de um projeto, no mínimo, inteligentíssimo, com certeza. Bom, Arago continua. Vou mais longe.
digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, na razão da proximidade ou do afastamento, resultantes do movimento de translação deles, através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Ainda vou mais longe, digo que a nossa nebulosa, que é como arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através das miríades de nebulosas, sofre a influência das de que ela se aproxima. Olha só, Arago está falando aqui que o nosso sistema, ele sofre a atração, e essa atração aqui, embora Arago não use esse termo, é claro aqui que a atração é a atração gravitacional, que une todos os sistemas e corpos do sistema solar num sistema. O nosso sistema, com certeza, interage gravitacionalmente com todos os outros sistemas da nossa galáxia, que é a Via Láctea. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, por exemplo, ela está próxima da galáxia de Órion, está próxima de outras galáxias com as quais ela interage, toda ela, gravitacionalmente, formando o que a gente chama de grupo local. Em astronomia, nós chamamos de grupo local ao aglomerado de galáxias que estão localmente ligadas por túneis gravitacionais, digamos assim. E esses grupos locais são unidos a grupos próximos, e esses grupos próximos são unidos em verdadeiras redes chamadas Laniakeia. Laniakeia é um conjunto de superaglomerados galácticos unidos entre si através de forças gravitacionais. Isso Arago não fala, provavelmente ele não sabia na época, mas é de impressionar. Quem não ficar de boca aberta, quem não ficar meio que abestalhado diante de tudo isso, é porque não está entendendo o que a astronomia está dizendo, não está entendendo o que o espaço contém, e aí realmente, se não está entendendo, não vai se embasbacar mesmo, não. Porque quando se entende, quando eu digo quando se entende, cuidado com o que eu estou dizendo, porque entender realmente na inteireza, ninguém entende, não. Nós só começamos a entrever a grandiosidade, a magnitude que o universo é, tão grande que ele é, e realmente assusta. Assusta primeiro porque não dá para compreender, de pronto, não dá, é o que dá para dizer agora. Arago continua, de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até ao átomo. Daí, em cada mundo, revoluções locais ou gerais, que se não parecem perturbações, porque a brevidade da vida não permite se lhes percebam mais do que os efeitos parciais. E aí Arago está falando das revoluções que ocorrem, muito provavelmente em parte, nem que seja uma parte mínima, mas em parte fruto dessa interação colossal, gigantesca, universal, que realmente começa do átomo. Porque se nós pegarmos uma Laniakeia, né, que é um agrupamento de conglomerados gigantescos de galáxias, nós pegarmos uma Laniakeia, ela é formada de átomos. Começa tudo no átomo. Do átomo até uma Laniakeia e a união entre as Laniakeias e revoluções que começam no átomo, vibrações, perturbações, interações causam todas as atividades de ordem material. A questão que fica é de que maneira essas revoluções, de que maneira esses cataclismos, de que maneira essas modificações impactam no ser moral que nós somos. De que maneira impacta na vida, por exemplo, dos outros animais também. O que você acha sobre isso? Tem alguma ideia? Deixa aí no comentário o que você acha.
E Arago continua na sua carta aqui, ó. Arago continua. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre, podem, pois, alterar o estado físico de seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam, de modo geral, as plantas, os animais e os homens. Enfermidades que, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que a impele, por força da necessidade, a procurar meios de os combater e a descobrir leis da natureza. E olha que coisa bonita, e olha que verdade, não é? E olha que verdade, olha só o que nós estamos vivenciando. Já pararam para analisar o mundo antes da pandemia e até agora, o desenvolvimento tecnológico que nós tivemos, o avanço da ciência que nós tivemos, por exemplo, o esforço em, por exemplo, se produzir vacinas em tempo recorde, infelizmente muitas pessoas se desfazem delas, mas as vacinas salvam vida, sim, salvam vida, com certeza. Infelizmente, muita gente, eu repito, se desfaz. Olha os meios de comunicação. Olha quanta coisa se foram desenvolvidas ao longo de pandemias. Quantas coisas o homem aprendeu a desenvolver por causa de tremores de terra, de maremotos, de tantas outras coisas que acabou gerando tecnologia para o bem. Realmente muito lúcidas essas palavras do Arago. E ele continua aqui, ó. Mas a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. Olha só que coisa interessante. Na verdade, Arago está começando a responder aquela pergunta que nós fizemos anteriormente, ou seja, essas mudanças todas, essas operações, essas revoluções, essas modificações todas na matéria, de que maneira ela age em nós, seres conscientes. E aí, Arago já está dissertando acerca das modificações orgânicas. E nós somos seres orgânicos também espirituais, mas encerrados numa matéria orgânica. Não nos esqueçamos disso. E aí Arago continua, ó. Mas a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. Este, por seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que lhe modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio, que lhe sobreexcitam ou atenuam a atividade e que, pois, contribuem para o seu desenvolvimento. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população entre os homens de uma mesma raça não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência inconsciente, a princípio, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Se não tivesseis a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Que coisa interessantíssima, gente, que coisa maravilhosa. O material interage no espiritual e o espiritual no material e vice-versa. É assim que acontece, é dessa forma que ocorre. Um mundo influencia no outro e o outro no mundo. Olha só aqui, até as revoluções sociais, olha que o Arago está comentando aqui, que até as revoluções sociais, elas obedecem a ciclos, elas obedecem a períodos. Se nós traçarmos um olhar, mesmo que en passant, na história da humanidade, nós certamente verificaremos isso.
na pré-história, no aparecimento da escrita, na invenção da roda, na Revolução Industrial, na Revolução Francesa, no Iluminismo, no início do Antropoceno, no que aconteceu com os seres vivos de acordo com as eras geológicas, desde os éons até os períodos, a renovação de raças. Nos lembremos do aparecimento dos dinossauros e a sua extinção 200 milhões de anos, mais ou menos depois, através de um evento material, inclusive, através de um desses eventos de interação gravitacional, quando um bólido atingiu a Terra e causou a extinção dos dinossauros. Veja como o que Arago fala é importantíssimo, e nós queremos, às vezes, nos livrar da matéria como se isso fosse tão simples assim. Não, a matéria nos influencia muito, e nós, como espíritos, influenciamos muito a matéria também. E isso é importantíssimo ter ideia, ter consciência disso, porque nós somos seres realmente, somos seres com essa bivalência, digamos assim, com essa dualidade, digamos assim. Kardec já fala, aliás, sobre isso lá no Livro dos Espíritos, quando ele descreve que nós somos seres influenciados por duas gamas de princípios, uma gama de princípios materiais e a outra gama de princípios espirituais, e nós somos a mistura desses dois princípios, sabe? Às vezes eu penso que o mundo material e o mundo espiritual, ele realmente coexistem, e a nossa existência de fato só faz sentido em termos reativos, em termos de trabalho e em termos de influência material e prática na união dessas duas realidades. Do contrário, Deus não teria criado a matéria, do contrário, Deus não teria criado esse universo tão rico de coisas, de fenômenos, de mundos, de vida, de espécies, de lugares, de tanta coisa maravilhosa. Bom, finalizando o item 7, aliás, o item 8, desculpa, finalizando o item 8 e assim finalizando a primeira carta do Arago, o Arago escreve o seguinte, ou dita o seguinte: quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação, é que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos. Nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Bom, olha que coisa interessante, né? Há uma nota de rodapé aqui, mas é para ler nas notas explicativas lá na frente. Fica aí como tarefa de vocês, como dever de casa, tá? Olha só, aqui Arago fala que a mudança do globo para uma hierarquia maior não tem nada de místico, está na ordem natural das coisas, está na ordem de como as coisas devem acontecer, como tudo deve se encadear, como tudo se deve processar, tudo muda. Nosso Deus, que é um Deus único, né? Só existe um Deus, e Deus é um Deus da mudança, tudo muda, nós mudamos. Interessante que nós somos seres que mais somos renitentes, mais somos contra a mudança, e nós mudamos o tempo todo. Nascemos um bebezinho, viramos criança, de criança a adolescente, de adolescente jovem, de adulto atingimos aí o ápice da maturidade enquanto adultos, aí vamos decrescendo, ficamos velhos, idosos, e um dia, como diz Belchior, a roupa física já não nos serve mais, e aí precisamos desencarnar para podermos vestir outra roupagem, para podermos experienciar outras experiências em outras épocas e em outros lugares, aqui mesmo na nossa linda joia azul. E isso é da lei, e isso é normal que seja assim. Não há por que mistificar, usando as próprias palavras do Arago, não há por que mistificar
Nada de místico vejais nestas palavras, vede ao contrário a execução de uma das grandes leis fatais do universo. Que leis são essas? As leis de mudanças. A lei que tudo muda, não se preocupe com isso não, prepare-se, porque o que é hoje, amanhã não vai ser mais. O novo sempre vem e deixa o velho para trás. Tem um livro que eu gostaria de recomendar para vocês, um livro magnífico, do Fritjof Capra, que é O Ponto de Mutação. Leiam esse livro, porque ele fala de mudanças. Fala realmente sobre mudanças. É um livro riquíssimo e enriquecedor. O Ponto de Mutação, do Fritjof Capra. Leiam esse livro, vale a pena. E aí eu vou reler de novo, né? Arago encerra. Nada de místico veja nessas palavras, ou seja, a mudança, veja ao contrário a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Ou seja, não interessa a sua má vontade, não interessa se você deseja ou não que as mudanças venham, elas vêm, você querendo ou não. O sol se põe todos os dias, quer você queira ou não. Você vai envelhecer, quer você queira ou não. Mudanças na sua vida vão ocorrer, quer você queira ou não. Períodos de conforto, de bem-estar, períodos de comodidade, períodos, enfim, vão passar e virão períodos de turbulência, períodos de problemas, períodos difíceis, períodos de dor e de sofrimento, que depois passam também, e aí vem períodos de bonança, períodos de tranquilidade, períodos de, enfim, de ventura. Eu acho que você que está me ouvindo, que está me assistindo até agora, você que já tem certa idade, que já está há mais de umas 4 ou 5 décadas aqui nessa linda joia azul, sabe disso, que a vida é cheia de vem e vai, né? E de vai e vem. Lulu Santos já dizia, né? E cantava, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Desculpa, encarecidamente desculpa ter cantado, principalmente desculpa, Lulu Santos. Na minha voz deve ser terrível mesmo. Mas, enfim, são mudanças que nós não podemos evitar, mas podemos nos preparar. Ah, Marcão, como é que se prepara para as mudanças? Com conhecimento, com maturidade, sendo responsável, analisando os fatos, porque as mudanças vêm. Às vezes vem mudança que não depende das nossas atitudes. Mas a grande maioria das mudanças que nos vêm são consequências dos nossos próprios atos. Já pararam para pensar sobre isso? Então, como é que se prepara para as mudanças? Vivendo bem, fazendo a coisa certa, vivendo de acordo com o que Jesus nos ensinou. A mensagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus são primordiais para essa vivência no mundo de mudanças. E esse mundo de mudanças, eles são, pelo menos do nosso ponto de vista, eternos. E isso não é mal, não. Como o próprio Arago acabou de dizer aqui, isso é da ordem das coisas. Não devemos temer isso, não. Devemos sim aprender, devemos sim amadurecer, devemos sim ter mais consciência e devemos sim cada vez mais pautar a nossa vida no bem ao próximo. A caridade, né, que a doutrina espírita tanto fala, e aqui a caridade não só material, não estamos falando aqui tão somente de dar um prato de comida, ou uma roupa velha, ou um brinquedo que não serve mais. Estamos falando da caridade como entendia Jesus, que São Luís explica no Livro dos Espíritos, que é a benevolência, ou seja, a prática do bem, é a indulgência, se colocar no lugar do outro e não julgar, e o perdão das ofensas. Nós estamos lutando por isso, ou melhor dizendo, nós estamos modificando isso em nós mesmos, para sermos menos egoístas, menos orgulhosos, para aprendermos a sermos mais pacientes, mais misericordiosos, a termos mais compaixão, a termos mais empatia. Estamos aprendendo a perdoar,
Ou continuamos os mesmos pavios curtos, os mesmos intransigentes de sempre? Essas mudanças precisam operar, tá bom? E aqui eu termino a nossa aula de número 93. Muito obrigado a você, cara amiga, caro amigo que ficou até agora. Deixe o seu gostei aí se você gostou, ou não gostei, se não gostou. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo aí se você acha que vale a pena. Muito obrigado mesmo. Esse vídeo, humilde vídeo, é feito para você. Muito obrigado então. Beijo no seu coração e até a próxima. Tchau.